Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. O empreendedorismo no Brasil e em todo o mundo tem servido de mola para o desenvolvimento. Empreendedores em todos os países costumam ser pessoas mais criativas, mais arrojadas, movidas por uma ideia central de sucesso que as impulsionam em busca de novas oportunidades. Nesse movimento, geram renda, empregos, receita tributária e novas demandas. O empreendedorismo ganha um grande impulso na sua proposta de sucesso quando formam uma aliança com a inovação, seja na tecnologia utilizada, no processo de trabalho, seja no marketing de divulgação do serviço ou produto. Para oferecer aos nossos telespectadores uma análise sobre empreendedorismo e inovação, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Adalberto Amorim, da Universidade de Brasília. Participa dessa entrevista o jornalista Armando Hollenberg. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu agradeço. Vamos começar falando sobre o perfil do empreendedor de sucesso nesse mundo extremamente competitivo dos nossos dias. É interessante que vários autores, né, do empreendedorismo, eles tentam definir algumas características que são essenciais a essa figura do empreendedor de sucesso. E embora essas características por si só não sejam fatores condicionantes do sucesso, o fato é que alguma delas você pode vislumbrar na figura desses empreendedores que hoje obtêm sucesso no mercado. Eu, particularmente, gosto muito da definição de que o empreendedor é aquela pessoa que enxerga sempre uma melhor forma de fazer alguma coisa. Seja uma melhor forma de utilizar um aplicativo em um celular, ou seja uma melhor forma de se pensar uma embalagem para a manutenção de um produto perecível. Então, dentre essas concepções, é muito interessante também a afirmação de Gui Kawasaki, que é o CEO da Guard Technology Venture, uma das grandes empresas de capital de risco do Vale do Silício, que ele define essa figura do empreendedor como aquela pessoa que é capaz de ser significativa. E o que é ser significativa? É pensar em ideias que tornem o mundo um lugar melhor, né, que melhore a qualidade de vida das pessoas, aquelas pessoas que são capazes de imaginar soluções para problemas graves da atualidade, por exemplo, como uma tecnologia que proporciona uma inclusão social para pessoas que têm determinadas limitações físicas, ou aquelas pessoas ainda que se empenham em que coisas boas que hoje existem na sociedade permaneçam, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma tecnologia de reaproveitamento de rejeitos industriais que tem por finalidade preservar o meio ambiente. E são jovens essas pessoas? E qual é a participação das mulheres também no empreendedorismo aqui no Brasil? É interessante essa afirmação, porque uma das características da figura do empreendedor é que ele é motivado, ele é uma pessoa que eu gosto de dizer que tem a cabeça nas nuvens e o pé no chão, porque é visionário, sonha alto, mas sabe da necessidade de se correr riscos para obter sucesso, mas é uma pessoa também que planeja muito bem as suas ações. Então, essencialmente, por isso que eu acho que a prática nos mostra isso, que quem se destaca nesses cenários são os jovens. Os jovens e aí tanto os homens quanto as mulheres dentro desse contexto. Na parte científica, né, nos estudos da inovação e da coisa que move o empreendedorismo, há muito as definições de inovação tecnológica, incremental, radical, marketing, organizacional. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada uma dessas no contexto acadêmico. A ideia é que, por exemplo, isso depende muito do foco. Se você, por exemplo, considera a inovação de produto, esta é uma possibilidade. Então, a inovação de produto está dentro da concepção de, por exemplo, bens e serviços. Existe também a inovação de processos. No que diz respeito, por exemplo, ao impacto dessa inovação no mercado, nós temos a inovação radical, que muda paradigmas. Por exemplo, a evolução do vinil para o CD pode ser considerado como uma inovação radical. Uma inovação incremental, por exemplo, seria pequenas melhorias em processos e em produtos, como, por exemplo, a evolução do CD
CD duplo em relação ao CD single. Então, existem essas várias modalidades. Existe também a inovação de marketing, né, que é uma definição da sua nova estratégia de marketing no mercado. E existe também a inovação relacionada à forma de você organizar os seus negócios. Não existem esses conceitos em vários manuais, como, por exemplo, o Manual de Oslo, o Manual Frascati, e esse conceito de inovação também ele é muito abordado em várias ocasiões no que diz respeito à legislação brasileira, na própria Lei de Inovação, Lei do Bem. Então, para o pequeno empreendedor, é interessante que ele conheça esses conceitos de inovação, porque em muitos dos casos, às vezes, o gozo de diversos benefícios e a captação de recursos via subvenção econômica depende da compreensão desses conceitos para a identificação se o projeto contempla ou não contempla determinado. E para o pequeno empreendedor, qual o mais importante? Qual seria o mais importante, fundamental nas suas atividades para iniciar? Olha, eu não diria que existe uma mais importante. Né? Eu acredito que para o pequeno empreendedor, o importante é inovar, seja em qual modalidade for. Então, ele faz isso através de constituição de uma microempresa ou ele faz isso hoje em dia mais no âmbito da própria universidade? É interessante que fique claro que o dínamo, que nós chamamos de dínamo da inovação, ele acontece na empresa. Mas a inovação na condição de processo, ela pode dar os seus primeiros passos também dentro da universidade, até se tornar um produto no mercado. Fala um pouquinho da relação entre empreendedorismo e inovação. Se tem que estar sempre aliados ou a pessoa pode ser um empreendedor tradicional sem se ligar muito para a inovação? Qual é a relação entre essas duas vertentes aí? Por exemplo, se nós partimos do pressuposto de que inovação não é simplesmente um evento, né? Mas ele é um processo. E nesse processo ele tem como participação vários atores e sofre a influência de inúmeras variáveis. Né? E nesse contexto, o empreendedorismo, como essa arte de se propor o novo, ele é materializado através do quê? Da própria figura do empreendedor. Né? Schumpeter, um dos maiores economistas do século XX, dizia que o empreendedor é o motor do capitalismo. Ou seja, ele é... E que ele dava também muita ênfase na inovação. Justamente, ou seja, nesse contexto, ele é o protagonista do que ele chama de destruição criativa, que é algo de substituir, o processo de substituição de padrões anacrônicos da economia por novos arranjos, novos sistemas inovadores e melhores. Então, é impossível pensar em inovação sem considerar o espírito empreendedor. Embora a recíproca, ela não seja verdadeira. Né? Existe a possibilidade de eu empreender sem necessariamente inovar. Segundo dados do Sebrae, 97,5% das empresas constituídas no Brasil são micro e pequenas. Dessas, cerca de 20% decretam falência antes de completar os 2 primeiros anos de existência. A que se deve esse alto índice aí de falências nas micro e pequenas? Quais são as causas determinantes? Existem inúmeras causas que são responsáveis por essa taxa de mortalidade. Né? Aí nós podemos citar aí aquelas que são mais alegadas, inclusive, pelas microempresas e as pequenas empresas. 20%. Se sobrevivem todas as outras... Na verdade, se você comparar em termos mundiais, ela é até bastante alta. É alta. Então, isso se deve a quê? Isso se deve, por exemplo, à falta de capital de giro. O excesso da carga tributária e trabalhista é um grande problema. Burocracia. A burocracia também, um dos elementos críticos nesse processo. A falta de capacitação, a dificuldade de acesso ao crédito. E o preço do crédito, né? Os juros. Os juros, né? O preço do financiamento. Os juros também não podemos considerar, em suma, né? A ausência de planejamento também. E essa rede de proteção criada nas universidades via incubadoras e também pelo Sebrae,
não dão uma certa sustentação a esse início de empreendedorismo? Em que medida esse esforço é um esforço importante no processo? Por exemplo, você mencionou aí o processo de incubação de empresas. Ele é um dos grandes responsáveis pela manutenção no mercado de empresas nascentes. O que é incubação de empresas? Incubação de empresa é todo um processo de apoio técnico e gerencial e, às vezes, também financeiro a pequenos empreendimentos. Então, vamos imaginar que você seja um pequeno empreendedor, não tem recursos ou não visualiza naquele momento recursos para iniciar a sua atividade, você pode submeter esse seu projeto a um processo de incubação de empresa, como, por exemplo, a multi-incubadora gerenciada pelo CDT da Universidade de Brasília. Então, em sendo aprovado o seu projeto, você terá todo um apoio técnico, gerencial e financeiro para dar os primeiros passos no sentido da caminhada empreendedora. E essa experiência aqui da UNB, ela se replica em várias outras universidades, país afora. Em várias outras universidades. E agora, por exemplo, na UNB, o que tem lá incubado? Que novos empreendimentos estão sendo geridos nesse momento no campus da UNB? Olha, são diversos empreendimentos que nós temos incubados lá hoje. Inclusive, principalmente nas áreas estratégicas do conhecimento, que isso é importante, na área de tecnologia da informação, na área de fabricação de componentes eletrônicos, desenvolvimento de componentes eletrônicos. Então, nós temos vários empreendimentos que já se iniciaram uma caminhada, inclusive já com o apoio do CDT nesse contexto. Então, por isso que é importante, de fato, que as universidades também se mobilizem no sentido de, no país inteiro, incentivar essa atividade de incubação de empresas. Ainda nessa linha da mortalidade que o Armando chamou a atenção, eu queria que a gente visse mais alguns dados. Os últimos dados de maio de 2011 mostram, segundo o indicador do Serasa Experian de falências e recuperações, que de um total de 168 requerimentos de falências em todo o Brasil, 62,5% foram de micro e pequenas empresas. As empresas médias registraram 22,6% do total e as empresas grandes, 25 pedidos de falência com 14,8% do total. Quer dizer, pela pesquisa, aquela máxima popular de que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, ela é válida? Além de um número maior de requerimentos de falências de microempresas e empresas de pequeno porte, ser, na verdade, também um resultado do fato de que elas existem em maior número de mercado, essa máxima, de fato, também é verdadeira. Por quê? Porque nós sabemos que as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas são os players, né, mais vulneráveis no mercado, ou seja, são quem sofrem mais com a questão do excesso de burocracia, da ausência de recursos, da falta de capacitação, da inaptidão para inovar. Então, é natural que elas também tenham uma maior dificuldade de recuperação dentro deste processo. E quando ela está em grande dificuldade, em processo já de falência, a quem recorrer? Pois essa é uma questão interessante, porque eu acredito que, nesse momento, inovação, criatividade e empreendedorismo, né, isso independente da fase, do ciclo de vida da empresa, ela é a melhor forma, se não às vezes a única forma de superar essa crise. E é interessante que seja registrado, nesse contexto, a própria evolução da legislação brasileira. A própria legislação que hoje trata da falência e do processo de recuperação de empresas, hoje ele tem uma vertente muito importante, que foi a consagração do chamado princípio da conservação da empresa, né, que é decorrência da própria função social e econômica que a empresa exerce na sociedade. Então, neste sentido, hoje uma empresa só é levada à liquidação se de fato ficar provado que ela é completamente inviável. Ou seja, existe uma possibilidade de recuperação. E nesse momento, com quem o empreendedor pode contar? É interessante que nesse momento
Já existe, inclusive, né, o próprio SEBRAE tem diversos programas de apoio à gestão que podem ser utilizados pelo empreendedor também nesse momento. Inclusive existem... Porque, em geral, essas ajudas de SEBRAE e tal é antes, é te ensinando a fazer, como não chegar nesse ponto. Mas, como o Armando colocou, chegou nesse ponto. Chegou no ponto da falência, ou vou falir. Aí ele bate em que porta, principalmente? Qual é a primeira porta que ele deve bater? A primeira porta que eu aconselho a que ele bata, até porque é uma porta que é gratuito para o empresário, ou é um custo bastante reduzido porque é subvencionado, é a porta do SEBRAE. Então, porque o SEBRAE trabalha não só na questão do planejamento, mas também durante a execução da atividade empresarial, prestando consultoria gerencial. Né? E, ou seja, nessa situação também é muito importante se capacitar para enfrentar esse tipo de desafio. E há um processo assim que empresas interessadas em puxar a inovação encomendam pesquisas no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia ou estimulam jovens dentro da universidade a desenvolverem aquela linha no sentido de obter algum resultado específico? Por exemplo, no campo da biotecnologia, no campo, por exemplo, empresas tipo Petrobras, que tem uma perspectiva aí de exploração do pré-sal, onde vai precisar de muita inovação. Elas estão se voltando para os jovens que já estão organizados nos CDTs e buscando ali estimular linhas específicas de pesquisa? Sim, as universidades, as empresas têm buscado muitas universidades no sentido de estabelecer parcerias para desenvolvimento de pesquisas conjuntas. Então, essa encomenda tecnológica é algo que é bastante comum nas universidades, tem crescido bastante e a tendência é que esse quadro ainda evolua bastante. No próximo bloco, você vai ver a questão dos investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia. Aguarde.